Bom dia, pessoal. Espero que estejam me escutando bem. Obrigada aí pelo tempo de vocês novamente. Vamos dar início à nossa segunda aula, tá? A aula 2 aí do nosso curso High School Expert. Hoje o foco da nossa aula aí de 30 minutinhos são os benefícios das escolas particulares, tá? A gente vai abordar também como fazer uma sondagem de high school, quais são as perguntas importantes nessa sondagem, além do fato de conseguirmos identificar o perfil do aluno de escola particular, que essa é uma das minhas dicas principais, tá? Foquem nisso, vamos falar um pouquinho mais para vocês hoje como identificar, né? Como fazer aí essa sondagem bem apurada nos atendimentos de vocês, e também vou passar os detalhes das duas opções, aliás, de acomodações que nós oferecemos na 3W, tá? Alguns recadinhos. Se, por acaso, algum de vocês perdeu a aula de ontem, não se preocupem, ela já está disponível no nosso canal no YouTube, tá? Basta acessar o canal do YouTube, vai ser o primeiro vídeo que vocês vão ver lá. Tem 27 minutinhos de duração, então dá tempo de vocês assistirem, e é importante assistir as aulas numa sequência, tá? Porque senão alguns detalhes aí podem não fazer tanto sentido para vocês, tá? Segundo recado, talvez alguns de vocês tenham recebido um e-mail dizendo que pena que você não conseguiu participar ontem da aula. Desconsiderem esse e-mail, tá, pessoal? Não vai prejudicar em nada aqui no certificado de vocês. Por conta do bug que nós tivemos com o Zoom, a gente teve que fazer essa mudança de link, então será esse mesmo link para todas as aulas até sexta-feira, tá? Então, caso vocês tenham recebido esse e-mail ou venham a receber, desconsiderem que tá tudo certinho com o certificado de todo mundo, tá bom? Todo mundo vai receber sem problema nenhum. Então, vamos lá. Se vocês tiverem alguma perguntinha, podem colocar no chat. Se der algum probleminha na visualização, no meu áudio, fiquem à vontade aí para me avisar, por favor, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, para vocês se situarem, quem é quem dentro da 3W, tá? Então, talvez para alguns de vocês, primeiro contato aí, mais a fundo com a 3W. A 3W é uma organização de high school. Nós trabalhamos somente com escolas particulares nos Estados Unidos, e a 3W está localizada em Los Angeles, tá? Então, em Los Angeles fica a matriz da nossa empresa. Lá na matriz, nós temos a Natália também é brasileira, muitos de vocês já tiveram ou ainda terão contato com a Natália, e ela é a gerente do Departamento do Brasil, tá? Então, a Natália é responsável pela divisão do Brasil, da 3W no Brasil, responsável por vendas, por marketing e principalmente aí suporte aos alunos e famílias durante o programa, tá? Então, a gente sabe que o programa de high school, ele é um programa longo, a gente precisa alinhar as expectativas de várias pessoinhas aí, né? Não é somente o nosso aluno, mas também temos o pai, temos a mãe, ou às vezes até outros familiares envolvidos. Então, o suporte durante o programa, ele é muito importante. E estamos falando de adolescentes. Então, a Natália faz aí todo esse trabalho de suporte aos alunos e famílias durante o programa. Isso é bem importante de ser mencionado nos atendimentos, tá? Porque não são todas as organizações que oferecem esse suporte em português. Então, saibam que sempre vocês terão esse suporte da 3W em português. E, é claro, família e estudante, em casos emergenciais, também. Eu fico aqui em São Paulo, tá? Então, fico no Brasil, estou no mesmo fuso horário aí, boa parte de vocês, né? Horário de Brasília, alguns um pouquinho antes, mas estamos muito parecidos aí em termos de horários, tá? Então, eu fico em São Paulo, suporte pré-vendas, toda a parte de application, eventos que vocês tiverem, né? Então, agora estamos retomando eventos também presenciais. Contem comigo nesse sentido, tá? Eu me desloco para outros estados também, se for o caso, e até mesmo indicação de escolas. Então, a gente trabalha muito em parceria com vocês, com os agentes, na indicação da melhor escola, né? Para o perfil do aluno de vocês, principalmente num primeiro momento, onde vocês ainda estão conhecendo a 3W, ainda estão entendendo como nós trabalhamos, tá? Então, a gente trabalha muito em parceria com vocês, com um contato direto com os agentes, o que facilita muito num perfil de programa como esse, um high school, especialmente um high school particular, tá? E aí, entrando exatamente nesses benefícios de escolas particulares, né? Por que oferecer uma escola particular? Quais são as diferenças? Quais são os selling points
da escola particular. Os pais vão questionar isso, obviamente, e é importante vocês entenderem muito bem a diferença de uma escola particular para uma escola pública. Não existe melhor nem pior, tá? Então, aqui nós vamos falar quais são as características das escolas particulares da 3W. Importante identificar o perfil do aluno. Às vezes, o aluno não tem perfil para a escola particular, tudo bem, né? Como eu comentei, não tem melhor nem pior. Então, com base aqui nessas características e com base no atendimento, a gente vai percebendo o aluno que tem perfil para as nossas escolas, tá? Então, o primeiro ponto, a 3W hoje tem mais de 30 escolas, tá? No nosso portfólio, ao redor dos Estados Unidos. Mais precisamente, 32 escolas hoje no nosso portfólio. Aqui a gente já tem uma grande vantagem, que é o poder de escolha. Então, o aluno escolhe a escola especificamente. Quando ele fizer a matrícula, ele já sabe a escola, ele conhece a localização, ele tem acesso às matérias oferecidas pela escola, o esporte oferecido pela escola, enfim, a gente consegue saber todos esses detalhes antes mesmo do aluno se matricular. Então, muitas vezes, a gente tem alunos com exigências específicas, né? Vocês devem atender aí nas agências de vocês um aluno que vem procurando um esporte específico, uma matéria que ele gostaria de estudar, porque ele já pensa em uma faculdade aí, ele já tem uma universidade em mente, ou de repente uma região que ele gostaria de morar, ou ele quer um lugar um pouco mais quente, e é muito difícil, às vezes, fazer todo esse filtro, né? Então, a escola particular proporciona tudo isso. A gente consegue juntar todas as pecinhas do quebra-cabeça e encontrar a melhor escola para o aluno de vocês, tá? Então, aí, a gente já tem uma dica para vocês do perfil de aluno de escola particular. Ele é, muitas vezes, um aluno que já traz preferências e exigências desde o primeiro atendimento, tá? Em média, 90% dos alunos nas nossas escolas são americanos, tá bom? Essa é uma média, varia um pouquinho de escola para escola, mas a principal proposta da 3W é essa vivência com nativos. Isso dentro da escola, tá, pessoal? Varia um pouquinho de acordo com a acomodação, vou falar mais à frente, mas na escola, nas matérias, esportes, atividades extracurriculares, os clubes, essa média de 90% de alunos americanos. E as turmas, elas são reduzidas nas nossas escolas, tá? A média de alunos é mais ou menos 15 por sala de aula. Isso varia de acordo com a matéria, de acordo com a escola, né? Algumas matérias, elas têm mais alunos, outras um pouco menos, então isso varia um pouquinho, mas essa média de 15 alunos aí é muito bacana, né? Os nossos alunos, eles reportam que eles têm bastante atenção em sala de aula, eles participam, isso é muito importante, né? Essa participação em sala de aula e a vivência com os nativos na sala de aula são fundamentais para o desenvolvimento do inglês desse aluno, né? O High School, como vocês sabem, não é um curso de inglês. Ele é um programa acadêmico e o inglês se desenvolve por consequência. Então, quando os alunos têm acesso a americanos e turmas reduzidas onde eles poderão praticar o inglês de fato, a gente percebe o desenvolvimento do idioma com muito mais tranquilidade. Tá? Então, é bem importante a gente abordar isso no atendimento também. E as escolas da 3W são todas preparatórias para a universidade. O que isso significa? A preparação para a universidade no Brasil é bem diferente da preparação nos Estados Unidos. Então, aqui no Brasil, a gente tem um foco em Enem, em vestibular, às vezes até mesmo em cursinho, dependendo aí do curso que o estudante pensa em fazer. A grande maioria das escolas tem uma grade curricular pré-estabelecida, todos os alunos fazem todas as matérias, de 12 a 15 matérias. Nos Estados Unidos, a dinâmica para ingressar na universidade é diferente. Então, os alunos fazem durante os 4 anos de high school como se fosse uma preparação do seu currículo. Então, cada aluno tem uma grade curricular diferente, já focando em matérias específicas, visando uma carreira ou visando uma universidade. Os esportes que o aluno faz são todos pensados no ingresso da universidade, as atividades extracurriculares. Então, todos esses detalhes vão para essa espécie de currículo do aluno e ele vai aplicar para as universidades que vão avaliar o perfil e aceitá-lo ou não. Então, essa preparação para a universidade, ela é muito importante. Caso vocês tenham um aluno interessado em fazer universidade depois nos Estados Unidos, se ele tiver a possibilidade de fazer um high school preparatório, ele ganha aí
muitos pontos, com certeza, tá? Porque ele vai correr atrás desse tempo perdido, uma vez que o sistema educacional brasileiro é diferente, né? Então, ele vai conseguir repor essas matérias, focar nas atividades extracurriculares, em trabalho voluntário, que é muito importante nos Estados Unidos e muito visado pelas universidades. O esporte é essencial, porque o esporte demonstra liderança, demonstra trabalho em equipe. Então, esse é um dos motivos pelos quais a gente sempre pede que os alunos façam esportes, né? Porque além de facilitar muito a adaptação do aluno no programa, é essencial para a universidade, tá? Então, caso vocês tenham um aluno interessado nessa preparação para a universidade, todas as nossas escolas ajudam, tá? Eles têm esse conselheiro acadêmico, um conselheiro ali universitário, que vai ajudar o aluno também a escolher as matérias, a focar nas atividades extracurriculares. Nesse caso, pessoal, eu indico, né, nós indicamos as escolas pelo menos 2 anos de high school, tá? Por conta desse tempo aí que a gente acaba ficando atrasado por conta do nosso sistema educacional, tá? Então, caso o aluno tenha a possibilidade de fazer 2 anos de high school, é muito bacana para a gente correr atrás desse tempo perdido. Tá? Caso o seu aluno não queira fazer universidade nos Estados Unidos, também não tem problema. Ele vai ter acesso a todas essas matérias, né? As matérias de uma escola preparatória, a gente tem uma grade, né? uma gama muito grande de matérias eletivas, né? Matérias realmente voltadas para carreiras. Esse é um dos objetivos de uma escola preparatória. Então, a gente tem matérias como anatomia, como engenharia, marketing, finanças, robótica. A gente consegue fazer esse filtro e, de repente, indicar uma escola que tenha uma matéria aí que o aluno pense, né? Então, caso o seu aluno, por exemplo, queira fazer medicina no Brasil, ele vai ter a possibilidade lá de fazer uma anatomia, de repente fazer um trabalho voluntário em um hospital. Lá é muito mais fácil, né, esse tipo de atividade extracurricular, tá? Então, de qualquer forma, o aluno vai ter acesso a essa preparação para a universidade e eles voltam academicamente muito mais fortes, tá? Só lembrando que sempre matérias têm pré-requisitos, né? Então, a gente tem matérias que exigem um nível mais avançado de inglês, algumas matérias avançadas, onde o aluno precisa comprovar o conhecimento já mais básico, mais intermediário daquela matéria. Então, varia bastante, né, de caso para caso. Tá bom? Esse suporte de brasileiros é o que eu estava falando no slide anterior, então tanto eu quanto a Natália ficaremos à disposição de vocês durante todo o programa, né? Sempre que vocês precisarem de alguma ajuda, alguma situação a ser resolvida, e algo que a gente preza muito na 3W, quem trabalha com a gente sabe, quem já mandou alunos para a 3W sabe, é a rapidez nas respostas, tá? Nós procuramos ser rápidas, né? Claro que às vezes a gente não consegue responder na hora, imediatamente, mas a gente sempre prioriza essa rapidez, porque muitas vezes é uma situação corriqueira que para um adolescente que está sozinho em outro país é difícil de lidar, e para o pai e para a mãe aqui no Brasil tudo é urgente, né? Vocês sabem, para os pais tudo vai ser urgente porque é o filho deles. Então a gente procura priorizar essa rapidez, tá? E por fim aqui, mais um grande benefício que nós temos é uma flexibilidade na aceitação. Tá? Então, alguns consultores, alguns agentes, quando eu converso pela primeira vez, têm aí a impressão de que ingressar em uma escola particular é mais difícil do que ingressar em uma escola pública. Não é, pessoal, não é. O processo de aceitação, muitas vezes aqui no nosso programa, é mais simples do que de escola pública, tá? Então, se o aluno tem dificuldade no inglês, não tem problema, vamos indicá-lo para uma escola que tenha um bom suporte de inglês, um bom suporte do idioma. Nós não temos a nota mínima no ELTS, tá? A gente pede o ELTS, o teste de inglês, não temos nota mínima. O aluno não é descartado por conta da nota do ELTS. Tá? Se o aluno tem notas mais baixas ou de repente já repetiu de ano, isso também não é um problema. Até mesmo vamos entrar em questões de saúde, a gente tem observado isso com uma frequência maior, ansiedade, depressão, o aluno toma remédio controlado, tudo isso é aceito por nós. Tá? Não são todas as escolas que aceitam. Nesse caso, nos consultem, a gente vai indicar aquela escola que é mais flexível e principalmente a escola que vai conseguir dar suporte para o aluno. Por isso que a gente consegue aceitar, tá? Porque a gente pode dar suporte para o aluno. Muitas escolas têm psicólogo, ou então a escola vai solicitar que o aluno continue a terapia durante todo o programa, por exemplo, ou tem o suporte do inglês, temos o study hall, aquele reforço pós-aula diariamente, então a gente consegue ser flexível por conta do nosso suporte.
tá? Então, não deixem de nos consultar quando tiverem alunos com esse perfil, porque eu sei que não são todos os programas que aceitam, mas nós aceitamos, tá ok? A Mila perguntou, Andréia, quais são as escolas que ainda têm vaga para esse semestre de 2022? Tá? Eu tenho 3 escolas que eu não tenho vagas mais. Então, eu não tenho vagas na Sierra Canyon, tá? Que fica na Califórnia. Não tenho vagas na The Pine e na American Heritage. Ambas as escolas ficam na Flórida. O resto, eu tenho vaga, tá? Boa parte está se esgotando, mas eu ainda consigo matricular para agosto, pessoal. Então, caso vocês tenham aí alunos interessados em embarcar esse ano, não deixem de nos consultar. E mais uma questão de flexibilidade, nós não temos um deadline de matrícula, tá? Então, é só até a data X que eu posso receber matrícula. Não, enquanto eu tiver vaga na escola, eu posso matricular, mesmo que seja em junho, mesmo que seja início de julho. Ano passado fizemos diversas matrículas no início de julho, tá? A gente prioriza aí as escolas que são rápidas no processo de aceitação e rápidas na emissão do I-20, que é aí o mais importante, tá? Então, não deixem de nos consultar para essas matrículas last minute, que a gente consegue sempre encaixar os alunos, tá bom? Então, como fazer essa sondagem de high school? Tá? Aqui estão algumas dicas de perguntas que são importantes de serem feitas. Eu não quero que vocês pensem nessas perguntas como um interrogatório, né? Senão fica ali um atendimento maçante para a família, né? Então precisa ser um bate-papo, a gente vai colhendo essas informações numa conversa tranquila com a família, mas tudo isso é importante, tá? Por quê? A idade e o ano que o aluno está estudando. Temos escolas que não aceitam alunos de terceiro ano, tá? Que é o 12º ano. Não são todas que aceitam. Esse é o único ano que existem algumas exceções. Então, nos informem quando for um aluno de 12º ano. Quando o aluno deseja embarcar, qual é a duração de interesse, por que a duração de interesse é tão importante? Principalmente quando a gente fala de esporte, tá? Então, vamos supor que nós temos um aluno que gostaria muito de jogar futebol durante o programa dele, e ele só quer fazer um semestre letivo. A gente precisa observar a temporada do esporte na escola. Então, os esportes nas escolas particulares, né, em geral, na grande maioria das high schools, mesmo nas escolas públicas, eles não são oferecidos o ano inteiro. Os esportes são oferecidos por temporada. Então, a gente tem a temporada de outono, que vai de agosto a outubro, mais ou menos, isso é uma média, tá? A temporada de inverno, de novembro a janeiro, e a temporada de primavera, de fevereiro a maio. Então, se eu tenho um aluno que quer jogar futebol, mas ele só vai embarcar em janeiro, a grande maioria das escolas tem a temporada de soccer, de futebol, na temporada de outono. Ele não vai pegar o futebol. Por isso que é importante a gente saber também a duração do programa, tá? Nível de inglês e nível acadêmico, para a gente conseguir indicar uma escola que tenha, de repente, aí uma flexibilidade, caso o aluno não tenha níveis tão altos, tá? Se ele possui alguma restrição médica, o budget, né, o orçamento da família, isso é algo, às vezes, difícil de tirar, né, dos pais, nem sempre eles abrem com a gente. Mas quando vocês conseguirem essa informação é bacana, porque a gente também já vai conseguindo fazer aí alguns filtros, né? E outras preferências que o aluno tenha, como a região, né? Às vezes ele quer Califórnia, ou não, eu quero uma cidade grande, quero uma cidade pequena, esporte que o aluno tem em mente, matérias e onde deseja fazer universidade, se no Brasil ou nos Estados Unidos. Então, tudo isso ajuda na indicação da escola, né? Quanto mais informações vocês tiverem para passar para a gente, aí, quando vocês estiverem trabalhando caso a caso, é melhor, tá? Eu sei que nem sempre é possível coletar tudo isso, como eu falei, não quero que vocês façam interrogatórios com as famílias, porque senão não fica um atendimento bacana, mas a gente vai conseguindo coletar essas informações aí num bate-papo legal com a família, tá bom? Então, com base nisso, pessoal, qual que é o perfil do aluno de escola particular? Então, quando vocês recebem um lead de high school, dificilmente esse aluno, essa família, vem falando para vocês que quer um high school particular nos Estados Unidos, né? Eu diria que 90% dos leads de high school apenas falam que querem um programa de high school, querem um programa de ensino médio, querem estudar fora. E aí, com ali a sondagem e a conversa, a gente vai chegando na melhor opção para esse aluno, né? Às vezes ele nem sabe o que é high school.
Então, vocês vão ter que explicar o que é high school com base na aula de ontem aí que nós tivemos. Então, aqui ficam algumas dicas para vocês perceberem o aluno de escola particular. Então, muitas vezes, como eu comentei, ele tem um foco específico e ele traz isso desde o primeiro atendimento. Eu quero uma escola X, eu quero uma cidade grande, eu quero futebol, eu quero anatomia, eu quero fazer universidade nos Estados Unidos. Eu quero uma família acolhedora, eu quero ver as fotos da escola antes. Então, esse foco específico e exigências maiores já indicam que essa família e esse aluno tem um perfil de escola particular, tá? E é muitas vezes um aluno que pensa a longo prazo, como esse caso aí de um aluno que pensa em fazer universidade nos Estados Unidos. Ele está pensando a longo prazo, ele está se planejando desde já. É aquela família que já pensa lá na frente em mandar o aluno para fazer universidade, tá? Ele busca mais do que apenas a experiência em si. Isso quer dizer o quê? É um aluno, uma família preocupada com esses detalhes. Quais são as matérias ofertadas pela escola? Qual é o ranking da escola? Como que é a estrutura da escola? E a família? Quanto tempo eu vou receber a família antes, né? Geralmente, o aluno que a gente percebe que tem bastante perfil de escola pública, ele quer fazer, ele quer ter experiência. Para ele é indiferente o que ele vai estudar, onde ele vai morar, para ele não importa, isso fica em segundo plano, ele quer mais experiência, a experiência se sobressai. Já o aluno de escola particular, ele obviamente quer experiência, mas esses detalhes são muito importantes para ele, tá? E, obviamente, esse aluno quer ter um poder de escolha, tá? Então, por isso que um primeiro bate-papo de high school, quando vocês estiverem fazendo um atendimento, é muito importante. Não se apressem no atendimento de high school, tá? Eu dou essa dica para vocês. Eu já fui consultora, sei como é que é. Não se apressem no atendimento, no primeiro atendimento de high school. Conversem com o estudante, conversem com os pais, porque, como eu comentei, é um atendimento delicado, porque a gente precisa alinhar as expectativas de todos. Às vezes, o aluno tem um super perfil de escola particular, mas a família não tem budget, pode acontecer. Então, é bem importante a gente fazer esse filtro e essa sondagem com calma, com tranquilidade e sem que se torne um interrogatório, de uma maneira tranquila e dinâmica, certo? E aí, falando das nossas opções de acomodação, tá? E amanhã eu vou mostrar um pouco mais para vocês onde vocês consultam qual que é o tipo de acomodação oferecida por cada escola, tá? Então, não se preocupem, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais aí das escolas, da acomodação oferecida por cada uma e onde vocês consultam esses detalhes. Hoje eu vou falar, então, quais são os detalhes aqui, as informações de cada acomodação. Então, nós temos algumas escolas que oferecem acomodação em homestay, em casa de família, tá? No nosso programa, o quarto é individual, então o quarto individual está garantido no programa da 3W, no caso da acomodação em homestay. Banheiro é compartilhado, né, como bem comum aí nos Estados Unidos. O transporte diário e de volta para a escola está incluso, tá? Isso aqui é bem importante de ser informado, porque é um custo a menos que essa família vai ter, tá? O aluno não precisa pegar transporte público, ônibus amarelo, ou pegar Uber, nada disso. Quem faz esse transporte e de volta diariamente é a própria casa de família, tá? É a host family. E isso acontece porque as nossas famílias são sempre da comunidade da escola onde o aluno está estudando, tá? Então, se o aluno estiver estudando na escola X, essas famílias serão pode ser um professor, pode ser um funcionário, técnico de um time, ou os filhos estudam na escola, ou eles são envolvidos na comunidade da escola de alguma maneira. Então, a gente consegue trazer no nosso programa famílias mais acolhedoras, famílias participativas, né? A gente sempre escuta, eu quero que meu filho entre ali na rotina da família, eu quero que ele se sinta parte da família. Isso é muito comum num programa de high school. Os adolescentes querem se sentir parte da família. Como a gente tem essas famílias da comunidade, a gente consegue proporcionar isso com muito mais tranquilidade, tá? Então, a gente tem esse tipo de família que leva o aluno para passear, para viajar, vai assistir a um jogo do aluno, uma peça de teatro. Então, esse perfil de família acolhedor, às vezes até um pai, uma mãe um pouco mais preocupados com a família, é muito interessante oferecer uma das nossas escolas, tá? A gente costuma enviar a confirmação de homestay de 3 a 4 semanas antes do embarque. Então, o aluno tem bastante tempo para conversar com a família, para fazer um Skype, para fazer um Zoom e conhecê-los mais a fundo antes de embarcar, tá? O aluno que fica em homestay, ele faz muitas atividades com a própria família, nos breaks, nos feriados.
É um ambiente um pouco mais confortável, até por conta do quarto individual, familiar, né? Os alunos, recomendamos que eles se engajem ali também na rotina da família, né? Então, às vezes, falta o adolescente também ter aquela proatividade, aquela atitude de se engajar, ou até mesmo de sugerir passeios, atividades, ele também pode fazer isso, né? Então, é importante que ele também tenha essa atitude, vamos sempre incentivá-los disso, né? A gente incentiva em todos os nossos momentos aí, até na nossa orientação para embarque, mas é importante a gente alinhar isso com eles, e é uma excelente experiência para conhecer a cultura americana na prática, feriados e costumes, tá? Então, o aluno que quer uma imersão ainda maior na cultura americana, né? Além dos 90% de alunos americanos na escola, é uma excelente experiência em homestay, tá? E a gente tem feedbacks muito positivos das nossas casas de família. Já o outro programa, nós temos aí também as nossas boarding schools, onde o aluno vive nos dormitórios da escola. Então, temos as duas opções. Novamente, não tem melhor nem pior. São perfis diferentes de programas e de alunos, tá? Então, o aluno que fica em boarding school, ele compartilha o quarto, tá? Os quartos são compartilhados, podendo ser de duplos a quádruplos, variando de acordo com a escola. Tem escola que tem um quarto bem grande, com 2 beliches, então é compartilhado o quarto dessa forma, tá? Nas dependências dos dormitórios, ficam somente os alunos internacionais. Então, o aluno aqui, ele tem bastante contato com outras culturas. A escola tem os 90% de americanos, mas nos dormitórios ficam aí somente os alunos internacionais, já que os americanos moram com suas famílias, tá? O banheiro é compartilhado, o transporte diário está incluso ou é walking distance, tá? Então, 90% das escolas aí, o aluno vai a pé para a aula. Temos algumas boardings onde o aluno vive dentro do próprio campus, temos outras que são casas próximas, tá? Caso não seja tão próximo, a escola promove aí esse transporte diário, tá? Temos poucas exceções aí que oferecem transporte. Em geral, os alunos vão a pé, bem pertinho ou dentro do próprio campus, é super tranquilo, tá? E é uma ótima oportunidade, é um perfil bacana de acomodação para aquele aluno que pensa em fazer universidade depois nos Estados Unidos, por conta desse perfil de acomodação em dormitórios, de dividir os quartos, né? Dividir ali os alojamentos. Então, nos Estados Unidos, em geral, nas universidades americanas, os estudantes vivem dentro do campus dividindo os dormitórios. Então, é bacana oferecer uma boarding school para um aluno que pensa em fazer universidade depois, porque ele já vai se familiarizando com esse perfil de acomodação, tá? Eu, particularmente, gosto bastante de recomendar a boarding school para um aluno um pouco mais independente, às vezes até mesmo mais maduro, tá? Ele tem todo o suporte no boarding, né, na acomodação também. Nós temos o que nós chamamos de house parents, que são adultos, né, ou adulto, uma pessoa responsável pela acomodação, mas muitas vezes é um adulto para 20 estudantes, né? Então é importante o aluno ter ali uma certa independência, uma certa maturidade. Caso vocês identifiquem que o aluno de vocês ainda é um pouquinho dependente dos pais, que ele ainda precisa de um pouquinho mais de suporte, um pouquinho mais de cuidados, a casa de família pode ser um pouco mais interessante para ele, tá? Que ele vai ter um cuidadinho ali um pouco mais de perto, digamos assim. O boarding é um perfil mais maduro, um perfil mais acadêmico e mais voltado para a universidade, tá? Então, ele faz aí as atividades com a escola, geralmente no boarding a escola promove pelo menos aí uma excursão por mês, às vezes a cada 2 semanas, algum tipo de atividade maior para os alunos da acomodação, e como eu comentei, é um ambiente mais acadêmico, tá? Muitas vezes os alunos se reúnem à noite para fazer todas as lições, atividades juntos. Então, é um ótimo perfil para esse aluno um pouquinho mais acadêmico, tá? A gente recomenda que eles sejam participativos, né? Então, participe das atividades, excursões propostas aí pela escola, e é uma ótima oportunidade para conhecer outras culturas e dividir a experiência com alunos que estão na mesma situação que ele, né? Passando aí pelas mesmas novidades, mesmos desafios, e o quarto compartilhado não é à toa, tá? A gente percebe que os alunos de boarding school que compartilham quarto se adaptam mais facilmente. Porque se o aluno já é um pouco mais retraído, ou mais tímido, está num quarto individual, é muito mais fácil ele se isolar. Então, os alunos que vão para boarding school e ficam em quartos compartilhados, eles costumam se adaptar mais facilmente, tá? Falando sobre alimentação,
Já respondendo a sua pergunta, Mila, que já era aí o meu próximo tópico, tanto no caso, tanto na casa de família quanto nos boardings, tá? As refeições estão inclusas. Então, de segunda a sexta, em geral, estão inclusas 3 refeições diárias, tá? Então, café da manhã e jantar acontece na acomodação, seja na casa de família ou no dormitório, e o almoço na própria escola, fornecido na própria escola, está incluso no valor do programa, tá? Final de semana, em geral, são 2 refeições diárias. Eles costumam fazer nos Estados Unidos aquele brunch, né, que é aquele entre café da manhã e almoço, então isso é bastante comum nos Estados Unidos, e um jantar. E varia um pouquinho de acordo com as atividades, se o aluno vai passear, se a escola está fazendo algum tipo de excursão, tá bom? Mas as refeições estão inclusas, estão fornecidas ou pela acomodação ou pela escola. Varia um pouquinho, tá? Tem alguns boardings que o aluno volta para casa para almoçar, porque o boarding é só atravessar a rua. Então, é claro que esses detalhes variam um pouquinho de escola para escola, mas não se preocupem, as refeições estão inclusas, tá bom? A aula de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender os benefícios das escolas particulares, aprendido a identificar o perfil do aluno. Eu diria, pessoal, que identificar o perfil do aluno é mais importante do que saber detalhes das escolas, tá? Porque detalhes das escolas, eu e a Natália estamos aqui para ajudar vocês, né? A gente ajuda em tudo nesse sentido. Fazemos atendimento com vocês e amanhã vamos falar mais sobre isso, mas vocês conseguirem identificar que o aluno tem perfil de escola particular é o mais importante, tá? Então, foquem nisso sempre nos atendimentos de vocês, façam uma boa sondagem, sem pressa e com calma para conhecer realmente essa família que vocês estão atendendo, tá bom? A aula de amanhã nesse mesmo link, tá? Não esqueçam esse mesmo link, será sobre os nossos materiais de apoio, tá? Então, vocês têm aí um aluno interessado, como vocês podem procurar nossa ajuda? Onde estão nossas brochuras, o nosso manual da gente? Vocês querem receber as nossas newsletters semanais, as nossas mídias sociais e o nosso 3W Maps, que é um mapa interativo maravilhoso, com fotos, com vídeos, com as informações das escolas. Então, vocês vão saber tudinho sobre isso amanhã, certo? Muito obrigada, viu, pessoal? Espero que vocês tenham um ótimo dia e nos vemos amanhã.